Mano, eu preciso te contar uma coisa estranha que acontece entre duas pessoas. E eu levei anos tentando entender isso direito, porque não faz sentido lógico nenhum, mas acontece sempre, com todo mundo, em qualquer lugar do mundo. No momento em que uma mulher sente que já te tem por completo, ela para de te querer. Não porque você fez alguma coisa errada, guerreiro. Alguma coisa dentro da cabeça dela simplesmente desliga sozinha. E hoje eu não vou só te dar dica solta. Eu quero te mostrar o mecanismo por trás disso, porque quando você entende o motivo, tudo muda. Deixa eu te contar como eu enxergo isso. Porque tudo cabe numa imagem só. Você é um caso, mano. Um processo em aberto. E ela, sem nem perceber, virou a investigadora desse caso. Repara no padrão que se repete sempre. Ela conhece o cara, fica obcecada, o cara começa a se abrir, mostra cada vez mais de si, e do nada, sem motivo claro, ela perde o interesse. A explicação que todo mundo dá é sempre a mesma. Ele ficou disponível demais, carente demais, bonzinho demais. Só que isso nunca me convenceu, guerreiro. Por quê? Porque disponibilidade mata a atração. Porque carência mata a atração. Ninguém te explica o porquê de verdade, só te falam que é assim e seguem em frente. Eu queria entender o mecanismo. Então, vamos entrar nesse caso juntos. Eu tinha um colega anos atrás e lembro de ver uma menina completamente obcecada por ele, mandando mensagens sem parar, aparecendo em todo lugar que ele ia. Perguntei para ele qual era o segredo. Ele respondeu: "Eu simplesmente não conto tudo sobre mim." Na época eu não entendi direito, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça por anos e virou a base de tudo que eu vou te explicar agora. Vamos entrar na cabeça dela, guerreiro. Segue meu raciocínio aqui com atenção. No momento em que ela conhece um homem interessante, a mente dela faz uma coisa fascinante. Pega a pouca informação que ela tem sobre ele e começa a preencher as lacunas sozinha, sem pedir licença. Ela monta um personagem, uma história. E esse personagem que ela está construindo na cabeça dela, profundo, misterioso, incrível, ela nem percebe que é ela mesma quem está inventando. Aqui entra a primeira peça estranha desse caso. Existe uma substância chamada dopamina. Se você acabou de sair debaixo de uma pedra e não sabe o que é isso, dopamina é o químico da expectativa. Ela não é liberada quando você consegue o que quer. É liberada quando você, talvez, vá conseguir. Quando o resultado ainda está incerto. É por isso que a aposta vicia. Não porque a pessoa ganha, mas porque ela não sabe se vai ganhar. E é exatamente isso que acontece na cabeça dela quando ela está obcecada por você. A mente dela está viciada em não te conhecer por completo. Você é o caso em aberto, guerreiro. E toda pergunta sem resposta, toda resposta vaga, todo momento que ela não consegue te decifrar por completo, é uma pista nova jogada na mesa. No instante em que ela sabe tudo sobre você, o caso fecha. A dopamina para, e ela chama isso de perder o sentimento. Só que ela não perdeu sentimento nenhum por você. A cabeça dela ficou sem mistério para investigar. Segunda peça estranha desse caso, guerreiro, a imaginação dela. Desde o momento que ela te conheceu, ela nunca estava vivendo você de verdade. Ela estava vivendo um personagem que ela mesma escrevia sobre você. E esse personagem era perfeito, era tudo que ela sempre quis, e ela ficava completamente viciada nele. Pensa numa série que te prendeu, mano. Daquelas que você ficava até de madrugada assistindo, pensando nela o dia inteiro. O que te prendia não eram as respostas, eram as perguntas. O que vai acontecer? O que isso significa? Quem é essa pessoa de verdade? No momento em que o episódio final responde tudo, o vício acaba da noite pro dia. Você virou uma série encerrada e ela muda de canal. E aqui vem a parte triste que ninguém fala, guerreiro. Você nem sabia que esse personagem existia. Você só estava tentando ser sincero, aberto, real. Só que toda vez que você se abria por completo, toda vez que respondia tudo sem deixar nada em aberto, toda vez que respondia na hora, você estava rasgando as páginas do romance dela sem perceber. Ela queria um romance cheio de capítulos, você ficava entregando o resumo de Wikipédia. Agora, a terceira peça, guerreiro. E essa é a mais estranha de todas. Existe um fenômeno chamado erro de atribuição da excitação. Décadas atrás, pesquisadores fizeram um experimento. Colocaram uma mulher abordando homens em duas pontes diferentes. Uma ponte firme e segura no chão. A outra, uma ponte estreita, balançando bem alto sobre um precipício, dando medo de verdade só de atravessar. Os homens que atravessaram a ponte apavorante ligaram de volta para a mulher muito mais depois, dizendo que sentiram atração. Não porque ela era mais bonita naquela ponte, mas porque o coração dele estava disparado de medo e o cérebro confundiu esse coração acelerado com atração. A ansiedade de não saber onde ela estava pisando com você, guerreiro, estava fazendo ela sentir atração. Ela achava que era por sua causa. Na real, era a incerteza que você criava. No momento que você tira essa incerteza, o coração para de disparar e ela acha que a atração parou também. Percebe como isso é estranho? Ela nunca teve certeza total do que sentia e você também não. E essa confusão inteira era a própria atração. Agora deixa eu te mostrar como matar essa investigação aparece na vida real, guerreiro. E presta atenção.
porque algumas dessas vão doer. Primeiro erro. Ela posta uma foto e em 4 minutos você já curtiu. Você não fez nada de errado, né? Só curtiu a foto. Mas olha o que aconteceu na cabeça dela. Agora ela sabe que você viu a foto na hora. O que significa que você estava de olho? O que significa que ela já está na sua cabeça? O que significa que ela já te tem? E no momento que ela já te tem, o caso fecha. Uma curtida, 4 minutos, investigação encerrada. Segundo erro. Ela manda mensagem e você responde na hora. Sempre, todo santo dia. E eu sei o que você está pensando. Eu não quero jogar joguinho, não quero ser grosso, eu só respondo quando vejo. Mano, isso não é sobre joguinho nenhum. É sobre o que sua cabeça comunica sem sua permissão. Quando você responde na hora, toda vez, sem exceção, a cabeça dela registra uma coisa só. Esse cara não tem nada mais importante acontecendo além de mim. E um homem sem nada mais importante acontecendo não é um homem de valor alto. Você não falou uma palavra, mas ela ouviu tudo. Terceiro erro, e esse vai te chocar um pouco. Vocês estão conversando, ela fala, eu adoro futebol de várzea no fim de semana. E você responde na hora, nossa, eu também, jogo toda semana, semana passada até fiz um golaço lá. Para e repara o que aconteceu. Ela te deu uma frase e você imediatamente igualou, concordou, construiu em cima. Você ficou tão ansioso para achar ponto em comum que entregou uma conexão que ela ainda nem tinha ganhado. Agora não sobra tensão nenhuma, nenhuma diferença, nada para ela ficar curiosa. Você deixou de ser um mistério para virar espelho, e espelho é chato, guerreiro. Da próxima vez que ela falar que adora futebol de várzea, tenta, sério, eu prefiro trilha. Tem uma coisa em jogo de bola que não me prende muito. Agora ela pensa, esse cara é diferente. Por que ele pensa assim? Me conta mais sobre você. Ela tá fazendo pergunta agora, porque você não entregou o que ela esperava. Quarto erro, você manda bom dia para ela todo santo dia. Dia 1, ela sorri. Dia 3, é fofo. Dia 10, já é esperado. Dia 20, virou móvel da casa. Você virou parte da rotina dela, guerreiro. E ninguém sente friozinho na barriga pela própria rotina. Você treinou a cabeça dela para te esperar. E dopamina não dispara para coisa que você já espera, dispara para coisa que você não espera. Some um dia, só um. Repara o que acontece. Ela vai te mandar mensagem, bom dia, com ponto de interrogação. Aquele ponto de interrogação é o momento mais atraente que você foi para ela em semanas, não porque você sumiu. Porque por uma manhã a certeza quebrou e a cabeça dela acordou de novo. Quinto erro, e esse aqui, guerreiro, eu me senti burro anos depois de entender. Ela te conta algo pessoal, uma dificuldade, uma história de família, algo íntimo. 2 semanas depois, você traz o assunto de volta na conversa, numa boa. Você não tinha falado que sua irmã estava passando por aquilo? E você acha que isso é bom, que está mostrando que escuta, que se importa, que lembra detalhes. Só que o que ela sente naquele momento é um desconforto que ela nem consegue explicar. Porque você lembrou de um detalhe que ela contou de passagem 2 semanas atrás, com precisão total. E esse nível de atenção não parece romântico. Parece que você ficou repassando as palavras dela sozinho, em casa. Parece que ela já significa demais para você. E no momento que ela significa demais para você, ela passa a significar menos para si mesma quando está do seu lado. Os caras que ela não esquece são os que às vezes esquecem alguma coisa que ela contou. Não porque não ligam, mas porque tem uma vida cheia acontecendo em paralelo. Sexto erro. Ela pergunta, você tá livre no sábado? E você responde, tô sim, o que você tá pensando? Errado, guerreiro. Você acabou de contar para ela que seu sábado tá vazio, que você estava esperando. E o homem que estava esperando é o homem que ficou pensando nela a semana inteira. Em vez disso, tenta. Sábado tá meio corrido aqui. Que horas você pensou? Mesmo que seu sábado esteja completamente livre, mesmo que você não tenha plano nenhum. Porque agora ela sabe que você tem uma vida onde ela precisa se encaixar, não um buraco vazio que ela pode preencher quando quiser. E eu quero parar aqui um segundo, guerreiro, porque eu sei que uma parte de você está resistindo agora. Você está pensando, isso é manipulação, isso é forçado, eu não quero fingir que estou ocupado quando não estou. E eu entendo, sério. Mas se pergunta uma coisa com sinceridade, essa versão sua que responde na hora, curte toda foto, manda bom dia todo dia, concorda com tudo, lembra cada detalhe, larga a agenda toda vez que ela chama, essa versão é realmente de valor alto ou essa versão é só um homem com medo de perder ela? Porque existe diferença entre ser genuíno e ser um homem com medo, guerreiro. E ela sente essa diferença mesmo quando você não sente. E deixa eu te contar uma coisa sincera aqui, porque acho que você precisa ouvir. Eu passei anos fazendo o oposto de tudo isso que eu acabei de te falar. Conheci uma menina que gostava e corria para fechar a distância na hora. Contava tudo, mostrava tudo, ficava completamente transparente. E ficava vendo ela se afastando aos poucos, sem entender o motivo, porque eu estava fazendo tudo o que eu achava certo. Eu estava resolvendo o problema errado. Eu achava que o problema era ela não me conhecer o suficiente. O problema de verdade era que a cabeça dela não tinha mais nada para investigar.
E ninguém me falou isso, guerreiro. Ninguém fala isso pros homens. A gente cresce acreditando que a abertura constrói conexão. E constrói sim, mas só depois que ela já é sua. Antes disso, a abertura mata o sinal que estava puxando ela na sua direção. Então, a partir de agora, guerreiro, eu quero que você se enxergue diferente. Você não está tentando fazer ela gostar de você. Você está tentando continuar sendo um caso em aberto, uma investigação que ela não consegue fechar, uma pergunta que ela não consegue parar de fazer. E enquanto ela continuar perguntando, ela continua interessada. Esse foi mais um Despertador Mental. Aqui é o Prismo Guerreiro. Se esse caso fez sentido para você, fica com a gente e comenta aqui embaixo qual desses erros você reconheceu em você mesmo.